Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar seguimento às nossas aulas extras de aprofundamento da matéria de História do Brasil, certo? A nossa oitava aula extra. E a gente agora vai falar sobre uma figura muito importante para Portugal e para o Brasil também, certo? É o que acontece. A nossa aula passada a gente falou sobre Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana nas aulas extras, né? Antes disso a gente falou sobre Ciclo do Ouro. A nossa aula síncrona foi sobre esses três assuntos, né? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e o Período do Ouro, né? E o que acontece é que, na verdade, a gente vai falar hoje de um indivíduo que, na verdade, ele é antes da Inconfidência Mineira, ele é ali de um período que faz parte do ciclo do ouro. Ele é uma figura muito importante para Portugal e também para o Brasil, certo? A gente vai falar hoje de um indivíduo muito importante na história da nossa história, que é o Marquês de Pombal. Esse Sebastião é, é esse Sebastião é ótimo, essa pessoa que está aí sentada, certo, nesse quadro, o Sebastião José de Carvalho Melo, certo? A gente vai entender a importância dele para Portugal, a importância dele para a colônia brasileira, qual a influência nos eventos que vão acontecer a seguir na colônia brasileira, né, que é o nosso foco é a história do Brasil. E aí a gente depois vai dar seguimento a falar um pouquinho, muito brevemente, na próxima aula extra de Maria I, conhecida como Maria Louca, e na sequência a gente vai para período joanino, que vai quando o rei Dom João VI chega no Brasil, a famosa chegada da família real portuguesa em 1808, certo? Que também vai ser o tema da nossa aula síncrona, não nessa semana agora, porque essa semana agora é Matemática 4 comigo, né? Na próxima semana vai ser História 3, certo? Então, gente, vamos começar a falar aqui do seu Sebastião, né? Do Sebastião de Carvalho, Sebastião José de Carvalho Melo, né? Ele que é o Marquês de Pombal. Gente, esse cara é um cara diferenciado. A gente tem que falar isso. Ele é um cara que se destacou muito na vida política portuguesa daquele século XVIII. Por que acontece? Ele não era um aristocrata lá do muito alto grau, não. Isso até dava. Ele tem até um certo ranço com a aristocracia de alto grau. Vocês vão entender melhor. Ele, na verdade, ele acabou tendo um casamento com uma aristocrata, ascendeu um pouco socialmente, mas na verdade ele foi muito notado quando ele foi colocado para trabalhar na administração pública. Ele que na verdade não sei se chegou a concluir, mas eu sei que ele chegou a ingressar na faculdade de Coimbra para estudar direito, né, estudar as leis. O fato é que ele se destacou na vida política e aí, por exemplo, aos 39 anos, em 1738, ele já virou embaixador na Inglaterra. Ele era um indivíduo extremamente aplicado e inteligente. E na verdade ele até estava relativamente na vanguarda da sua época, porque o que acontece é que ele vai aprender muito com as ideias iluministas. Certas ideias que vão predominar na Europa nesse século, no século XVIII, são as ideias iluministas. E o que acontece é que quando o rei José I torna-se rei, ele vai nomear o Marquês de Pombal como o seu primeiro-ministro. Como se fosse a mão do rei, sabe, do Game of Thrones? Pronto, o Marquês de Pombal vai ser a mão do rei. Na verdade, ele vai ser o primeiro-ministro. E por que eu digo que ele está meio que na vanguarda do seu tempo? Porque o Marquês de Pombal vai ser um dos famosos déspotas esclarecidos. Déspota esclarecido. Tudo bem que ele não é um déspota, porque na verdade ele não é rei de nada, ele é o primeiro-ministro. Mas ele vai aplicar na sua administração enquanto primeiro-ministro ideias do iluminismo. E isso vai fazer dele um déspota esclarecido, certo? Que é o nome que é dado para justamente os soberanos e os governantes que aplicam as ideias do iluminismo sem abrir mão da monarquia. Por isso que é déspota, mas é um déspota esclarecido. É claro que muitos déspotas esclarecidos não, não vão ir realmente de encontro contra o absolutismo, e é claro que o Marquês de Pombal não vai ser tão diferente, até mesmo porque ele nem rei é, né? Ele é um primeiro-ministro. Mas ele vai aplicar algumas ideias referentes ao iluminismo durante a sua administração. Ele vai ficar à frente desse cargo durante o período de 1750 a 1767. Você não é obrigado a saber datas, mas o que você pode tentar associar é com a segunda metade do século XVIII, mas não até o final, certo? Ele assume esse cargo de primeiro-ministro com uma grande crise econômica relativa a Portugal, né? As dívidas com a Inglaterra, que a gente sempre está falando das dívidas com a Inglaterra, vão ser muito recorrentes na história de Portugal daqui para frente, acho que nunca mais vai abandonar Portugal. Então, ele assume durante esse contexto, mas com o contexto também nas Minas Gerais, o ciclo do ouro, né, que a gente falou nas aulas passadas. Mas também ele já assume no momento que o ouro está começando a decair, os impostos estão começando a diminuir. Então, por exemplo, ele é um dos que vai instituir a derrama. Ele vai instituir a derrama em 1751, um ano depois de assumir, né? É... Mas ele vai ficar muito preocupado em dinamizar
as economias de Portugal e da sua colônia, Brasil, para poder ver se consegue gerar mais lucros e assim melhorar a condição financeira de Portugal. Então, ele acredita que práticas mercantis no espaço colonial podem dinamizar o funcionamento da administração nacional. Então ele vai estimular manufaturas tanto em Portugal como no Brasil e assim diminuir a dependência, a influência da Inglaterra no mercado consumidor de Portugal e da colônia. Porque, da colônia não, porque assim, não diretamente, porque assim, o Brasil era submetido ao pacto colonial. O Brasil era colônia de Portugal, então só podia negociar com Portugal. Mas os produtos manufaturados ingleses eram negociados com Portugal. Portugal comprava da Inglaterra os produtos manufaturados. E obviamente havia uma revenda para o Brasil, né? Então ainda chegava aqui ainda mais caro, né? Aqui pra gente, porque já era revenda. E ele vai estimular as manufaturas. Cadê? Acho que eu tenho uma imagem aqui das manufaturas. Ah, sim. Eu era pra ter botado essa imagem quando eu falei do ciclo do ouro, né? Os escravos aí pegando o ouro de aluvião, né? Ele assume nesse contexto. Ele vai estimular as manufaturas, agora sim tá aí a imagem das manufaturas, né? Para poder o mercado consumidor português não ser tão dependente, não ser tão influenciado pelas manufaturas inglesas, certo? Mas é que tá, galera. Tão logo ele assumiu, ele pegou uma barra grande, mas grande mesmo. O que aconteceu? Em 1755, Lisboa viveu um caos. O que aconteceu? Um terremoto, um dos maiores da história da Europa, aconteceu no meio do oceano com a escala 8.5. E é claro que Portugal, especificamente na região de Lisboa, sentiu muitíssimo esse terremoto no dia 1º de novembro de 1755. Você não é obrigado a saber datas, basta saber que na metade do século Portugal sofreu essa catástrofe que eu vou contar. Calma aí, não foi só um terremoto. O terremoto abalou as estruturas, mas o terremoto foi no mar. E esse abalo sísmico tão grande, 8.5, gente, é grave. É muito grave. Você tem noção que até um dia desse a gente considera que a escala Richter até 9? 8.5 é quase 9. É muito perto. Esse terremoto levou ao surgimento de uma tsunami. Tsunami que atingiu Lisboa, atingiu Portugal, atingiu a costa ali da Península Ibérica. E obviamente um tsunami muito grande. Chegou varrendo a cidade. O tsunami e o maremoto, o terremoto e o maremoto mataram centenas, aliás, mais centenas, mataram milhares. E para completar, naquela época a gente não tinha energia elétrica. Naquela época a gente usava muito o quê? Vela. A gente não, né? Porque enfim, eles usavam muito o quê? Vela. E o que acontece? Terremoto chacoalhando tudo, depois um maremoto empurrando tudo. Lá pro meio da cidade, né? Porque enfim, o maremoto não deixaria acontecer tão fácil, mas em vários pontos da cidade as velas caíram. Caíram. Pegando em madeira, pegando em tecido. E aí, após essa sequência pavorosa de terremoto com maremoto, Lisboa sofreu um incêndio. Aliás, vários incêndios começaram a pipocar em Lisboa, o que levou meio que a um incêndio geral na cidade. E aí é assim que Lisboa foi arrasada. Uma catástrofe sem iguais na história de Portugal. E, bem, coube ao Marquês de Pombal ser o cara que vai liderar a reconstrução da cidade de Lisboa. Até hoje, inclusive, ele é extremamente admirado pelos portugueses, na sua história, na sua narrativa histórica, pela reconstrução da cidade de Lisboa. Ele é uma das figuras mais importantes, é um dos maiores heróis da história de Portugal. Vocês não têm ideia de quem é o maior, de quem é um dos maiores heróis deles, mas eu vou deixar pra falar quando for a vez de falar dele. A gente vai chegar lá. Eu vou tomar cuidado com os spoilers, mas vamos focar no Marquês de Pombal. Então ele vai ter essa missão de reconstruir Lisboa depois desse terremoto, maremoto, incêndio de novembro de 1755, que deixou 12 mil mortos na cidade, certo? E aí ele vai criar alguns impostos, incluindo o famoso subsídio literário, para poder conseguir tentar reconstruir a cidade. E aí ele vai pegar uma barra muito grande também em 1758, 3 anos após o terremoto, maremoto, incêndio. Porque o que acontece é que mesmo com a crise, o abalo, a coroa portuguesa ainda seguia muito rica, muito cobiçada. E aí vai ter um atentado contra a vida do rei José, em 1758. É o atentado dos Carvalho. Carvalho... Agora eu tô meio confuso se era realmente Carvalho, perdão. Esse vai ser um momento de crise na corte, mas que vai ser
controlado, vai ser um atentado que não vai chegar a dar certo, eles vão combater e vão punir os revoltosos, e o Marquês de Pombal providenciou que os conspiradores fossem punidos violentamente. E aí é que tá. Essa conspiração não era popular, essa era uma conspiração da nobreza. Veja bem, não era elite colonial, como a gente viu na Inconfidência Mineira. Não. Era da nobreza portuguesa, a galera que vivia na corte. Então foi um negócio assim bem punk. A galera olhou assim: epa, que isso? Tão matando o nobre desse jeito? Ô louco, achei que a gente que era rico era só dar uma choramingada se a gente pegava uma prisão, no máximo um exílio. Caramba, o cara matou os caras, bicho. Puniu violentamente. Caraca. É. E essa vai ser um grande choque direto de Portugal com as elites, com as cortes, com a aristocracia portuguesa, com os nobres portugueses, né? É, outro grupo com que o Pombal vai bater de frente é com a igreja. Lembra, ele é um iluminista, então ele tem ideias muito apegadas à razão, meio que contra a instituição da igreja, que era o segundo estado, né, do regime feudal. Você tem o primeiro estado, a nobreza, o segundo era a igreja. É o terceiro estado, que era o resto, né? Ele vai bater de frente com a igreja. E ele vai, por exemplo, começar expulsando os jesuítas, tanto do Brasil como de Portugal, em 1759. E aí, ele vai tomar terras das igrejas, confiscar terras das igrejas, seja principalmente no Brasil. Ele vai tentar dar fim à distinção entre novos cristãos e cristãos. Para vocês não sabem o que é isso, os novos cristãos eram como eram conhecidos os ex-judeus, que se converteram, aspas, ou não, né? Estejam eles convertidos de verdade ou não ao cristianismo, certo? Para poder escapar da perseguição, principalmente da Inquisição portuguesa, certo? Da Inquisição católica portuguesa. Então ele vai acabar a distinção entre os novos cristãos e os cristãos, ele vai tentar extinguir esse preconceito, essa perseguição, vai confiscar terras da igreja, vai expulsar os jesuítas, e aí com isso inclusive ele vai instituir pela primeira vez uma educação laica na colônia, porque os jesuítas aqui eram muito importantes para duas coisas principalmente, lembram? Eles eram responsáveis principalmente pela questão indígena e também em relação à questão das cidades. Várias cidades foram feitas em torno de praça de colégios jesuítas ou de mosteiros jesuítas. Ele vai expulsar esse pessoal todo, por quê? Vamos entender. A igreja, galera, ela é um negócio que não responde diretamente para a coroa, ela responde ao Papa em Roma. E o que acontece é que quando você tem o atentado contra a vida do rei Dom José em 1758, o que o Pombal vai fazer, Cabral, ó? O que o Pombal vai fazer é, embora isso vá à contramão do que seria o esperado de um déspota esclarecido, né, de um iluminista, não, ele vai centralizar poder na figura do Dom José e obviamente na dele, já que ele era tipo a mão do rei, né, na nossa analogia, né, ele era o primeiro-ministro. Pra quê? Pra poder revitalizar a figura de autoridade do rei Dom José. Então, o que acontece? Os jesuítas, a igreja no geral, eles respondem mais ao Papa do que ao rei. E os jesuítas eram fonte de muito conflito, principalmente na colônia brasileira, porque eles protegiam os índios da escravidão, com os mosteiros e tudo mais. Você tem vários mosteiros que são alvos de descontentamento, de disputa, até de brigas corporais, guerras, né, batalhas em relação aos colonos e os padres jesuítas que abrigavam tribos indígenas que os colonos queriam escravizar. E os jesuítas também eles tinham escolas jesuítas nas capitais, nas províncias, nas vilas, que eram o ensino básico que a gente tinha aqui na colônia. Então, o Marquês de Pombal vai diminuir a influência dessa instituição, dos jesuítas, e aí ele vai baixar mais leis proibindo, né, a questão da escravidão indígena, para poder dizer que não eram tão mais necessárias assim no Brasil em relação aos indígenas. Uma retórica barata, na minha opinião, mas enfim. E ele vai instituir a educação laica na colônia, né, pela primeira vez, já que agora a gente não vai ter mais os colégios jesuítas. Certo. Mas não foi só apenas para a expulsão dos jesuítas no Brasil que o Marquês de Pombal é importante pra gente. Entendo, ele é muito importante para Portugal e pra gente também. Por exemplo, ele que foi quem acabou com as capitanias hereditárias, certo? Ele vai dar fim às capitanias hereditárias e ele vai redistribuir os nossos territórios, elevando o Brasil à condição de vice-reino. E aí ele vai redistribuir como? Criando novas províncias.
Por exemplo, ele vai separar o Maranhão do Grão-Pará. O Maranhão e o Grão-Pará, se vocês lembram, é como se fosse uma segunda América Portuguesa, né? A gente tem aqui o Brasil e em cima o Grão-Pará-Maranhão, sendo que o Maranhão era onde ficava o corpo administrativo, era onde ficava realmente a colônia, por assim dizer, e o Grão-Pará era como se fosse anexo ao Maranhão. Então ele agora vai se separar, vai deixar o Grão-Pará e o Maranhão separados, o Grão-Pará focado principalmente na questão do... vai separar, tipo, principalmente a questão... Porque, tipo, nos dois cantos se faziam duas explorações econômicas diferentes. Um era focado nas drogas do sertão, a outra tinha questões mais de cultura, do algodão, da cana-de-açúcar, antes, né, quando a cana-de-açúcar era um grande produto. Então ele vai separar as duas coisas, certo? Ele vai criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará, da Paraíba, do Pernambuco, né, assim como outros. Eu já falei da Derrama, né, que ele instituiu aqui também. Ele vai assinar em 1750, né, o Tratado de Madrid, que é o que está aí na tela de vocês. O Tratado de Madrid, que é justamente o redesenho das Américas portuguesas e espanhola. O que é que acontece? Existe aquele princípio romano que eu já falei para vocês, quando eu falei, por exemplo, da descoberta do ouro, né, pelos paulistas e tudo mais, do ius potdetes, que é o quê? A terra de quem ocupa. E é que tá, com a expansão dos bandeirantes, perdão, o adentramento do interior da colônia, a gente meio que passou o que era o delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, né? Os portugueses meio que ultrapassaram o que era determinado pelo Tordesilhas, principalmente com os bandeirantes entrando território adentro. E então o que acontece é que o Tratado de Madrid vai redesenhar as fronteiras entre as duas Américas, né, a portuguesa e a espanhola, com base nesse princípio do ius potdetes. E é aí que nossas fronteiras vão se assemelhar ao que são hoje, como está aí na tela, né? Você vê ali claramente que falta o Acre, por exemplo. E ali na ponta de baixo também vão ter mais alterações em relação ao Rio Grande do Sul, que a gente vai chegar a incorporar o que um dia será o Uruguai uma época, né? Os Sete Povos da Missões, Sacramento. Depois vai perder, mas enfim, cena para os próximos capítulos. E as nossas fronteiras vão ficar parecidas com o que são hoje. Vai ter outras alterações, vão ter outras alterações ali no que é o Centro-Oeste também, por causa da Guerra do Paraguai, né? Negócio que vai acontecer no Segundo Reinado, né? Próxima temporada, que por enquanto a gente está na temporada do Brasil Colônia, né? Que está acabando, está acabando. A gente já está falando agora de Dom José I, que depois vai ser sucedido pela Maria I, e a Maria I vai ser sucedida pelo seu filho Dom João VI, que depois tem o Pedro I. Olha aí o nosso final de temporada chegando aqui da série Brasil, né? Pois é. Então ele vai assinar a Tratado de Madrid, quando as nossas fronteiras começam a se parecer com as atuais, e ele também vai fazer uma legislação para a colônia. Ele vai fazer as chamadas reformas ou legislações pombalinas, né? Nome engraçado. Joaninas, pombalinas, eu acho relativamente engraçado. Ele vai fazer as reformas pombalinas que vão passar a vigorar no Brasil, certo? Que vai ser uma importância muito grande, a gente estuda até hoje no direito, né? Quando a gente fala de história do direito no Brasil, a gente fala das reformas pombalinas, certo? Então ele vai impactar muito a vida da colônia. Mas, quando o reinado de Dom José acabou, quando veio depois da Dona Maria I, Dona Maria I que vai pegar a fama de Dona Maria I a louca, mas essa é uma fama complicada de se colocar, certo? Tem questões delicadas aí no meio, depressão, muito fervor religioso, em pleno século das luzes, né, do iluminismo, por assim dizer. Mas, enfim, a gente fala melhor disso no próximo vídeo. E o que acontece é que Dona Maria I, por conta da forma como o Marquês de Pombal se colocava contra a igreja, contra a nobreza, e também por uma grande pressão da Inglaterra. Lembra que eu disse que o Marquês de Pombal queria meio que deixar o mercado consumidor português mais independente da Inglaterra? Pois é, claro que a Inglaterra não ia gostar, né? É claro que a Inglaterra queria continuar tendo a Portugal como seu cachorrinho. Então, por esses três fatores, pressão da nobreza portuguesa, que não gostava do Pombal, pressão da igreja, que a Dona Maria I era muito ligada, ela era muito católica, muito religiosa, e por pressão da Inglaterra, Marquês de Pombal vai ser demitido e vai ser colocado até Dona Maria I, até coloca ele com uma fama de corrupto e tudo mais. Assim, coisas que a gente até não tem como saber, né? A gente não tem como saber se ele é corrupto ou não. A gente vê todas as coisas que ele fez pela colônia e pelo Portugal, a gente tende a achar que não, isso é um absurdo, isso é só... Nada, a gente não tem como saber, né? Mas enfim. Todo jeito, Dona Maria I vai demiti-lo, vai isolá-lo, vai deixá-lo em exílio.
E esse episódio vai ser conhecido como a viradeira, que é quando a mesa vira lá pra ele, né? Por assim dizer, é uma forma de você lembrar. Certo? Hoje é um vídeo mais curtinho, um conteúdo mais simples, é um período mais curto da nossa história sobre o Marquês de Pombal, certo? Então a gente fica por aqui. Beijos, meus queridos. Vai ter ainda vídeo até a próxima aula síncrona da gente de História do Brasil, para falar sobre o período junino, para falar um pouco sobre a Dona Maria I, certo? Falar sobre a chegada da família real portuguesa. Então, beijos, meus queridos. Fica com esse videozinho por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula foi um pouco mais corrida dessa vez. E é isso. Tchau, tchau.